Há pouco menos de 4 milhões de anos, um dos eventos mais significativos na evolução recente ocorreu em uma área de floresta aparentemente comum no que um dia se tornaria a Etiópia. Um macaco não mais alto que 1,5 metros desceu das árvores em direção ao chão. No entanto, quando seus pés tocaram a longa grama da antiga savana africana, suas mãos não o fizeram. Este era o Australopithecus afarensis, possivelmente o primeiro de nossos ancestrais capaz de caminhar ereto por um período prolongado de tempo, e uma espécie que iria revolucionar o mundo do Pleistoceno com seus descendentes e parentes. Este macaco, é claro, se tornaria nós, Homo sapiens. A história da pesquisa do afarensis é tão vasta quanto as grandes planícies, onde esta espécie primeiro se aventurou. Nas pastagens, não era apenas uma corrida para o topo. Australopithecus teve que lidar com alguns dos animais mais temíveis do Pleistoceno à medida que se espalhava pela África subsaariana e a dominação dos ecossistemas estava muito fora de alcance. No entanto, à medida que evoluía, o Australopithecus provocaria grandes mudanças nos ambientes em que vivia, o que levaria a espécies posteriores, como o Homo habilis e o Homo erectus, mostrando os primeiros sinais claros de que os humanos estavam aqui para ficar, longe e largo. Hoje, vamos explorar a história natural desta espécie única de primata. Vamos ver como era este macaco, onde e como vivia, e como foi finalmente descoberto por seus descendentes avançados. Sente-se e relaxe enquanto apresentamos a você o Australopithecus afarensis, um dos primeiros ancestrais humanos. Um macaco muito incomum. Se você viesse cara a cara com um Australopithecus afarensis vivo e respirando nas profundezas das épocas Plioceno e Pleistoceno, as chances são de que, apesar de suas diferenças, você seria capaz de ver um pouco de si mesmo na criatura que olha de volta para você. Diferente dos humanos, esse macaco tinha uma pelagem similar à dos bonobos e chimpanzés atuais. Ele tinha uma crista superciliar proeminente acima dos olhos, uma crista sagital no topo do crânio como um gorila e, quando adulto, provavelmente media entre 1,50 e 1,70 metros. Acredita-se que essas criaturas eram altamente dimórficas em termos de sexo, e você, provavelmente, seria capaz de dizer se estivesse olhando para um afarensis masculino ou feminino. Os machos eram notavelmente mais altos e robustos do que as fêmeas, mas são necessárias mais pesquisas sobre o peso das fêmeas para determinar exatamente quanto em média. Australopithecus afarensis foi a primeira espécie conhecida na linha de primatas, que levaria aos humanos, que são notavelmente mais humanos do que semelhantes a macacos. Os ossos vertebrais desses macacos são aproximadamente da mesma largura que os nossos e teriam ajudado eles a caminhar como nós, de pé alto acima das gramas densas, para obter uma vantagem sobre qualquer predador que pudesse estar espreitando no subbosque. A largura das vértebras também pode ter desempenhado um papel em permitir ao Australopithecus a destreza e coordenação mão-olho necessárias para começar a manipular seu ambiente e desenvolver suas funções motoras à frente de seus parentes que viviam nas árvores. Fragmentos de costelas de Australopithecus descobertos na África mostram uma caixa torácica em forma de sino, diferente da forma de barril que temos hoje. Proporcionalmente, os braços do Australopithecus afarensis eram muito mais longos em comparação ao seu tamanho corporal total do que os pertencentes aos humanos modernos. Alguns cientistas interpretaram isso como uma adaptação retida que teria ajudado os macacos a subir nas árvores quando precisavam, por exemplo, para escapar de um perigo iminente no nível do chão. Outros argumentam que isso não era mais do que uma característica basal retida de seus ancestrais, que viviam nas árvores e que estava em processo de ser eliminada pela evolução para melhor se adaptar a uma vida totalmente no chão. Além disso,
As mãos do Australopithecus apresentam muitas semelhanças com as nossas. Seus dedos são altamente flexíveis e podiam ser curvados para segurar e manipular objetos como pedras e paus com maior força e controle do que outros macacos, mas, provavelmente, teria dificuldade com objetos maiores e mais esféricos devido ao alcance de sua pegada. Por mais notável que seja a adaptação de andar ereto, é improvável que o Australopithecus afarensis se movimentasse dessa maneira o tempo todo. Apesar dos ossos do calcanhar, de pés preservados, de Australopithecus mostrarem adaptações para caminhar semelhantes às nossas, o dedão ainda tinha certa mobilidade. Essa característica, vista em primatas arbóreos, pode dificultar a caminhada de um macaco, enquanto facilita a nossa locomoção entre as copas das árvores. Atualmente, nossos dedões perderam parte da destreza de chimpanzés, mas em um mundo onde não estamos no topo da cadeia alimentar, isso pode ter sido crucial para a sobrevivência. Embora Australopithecus afarensis fosse semelhante a um humano, não era exatamente um humano. Se formos classificar todos os primatas humanos como pertencentes ao gênero Homo, então Australopithecus foi um predecessor na linha para a humanidade. Era um hominídeo com características de humanos modernos e macacos. Mas existem muitas diferenças entre afarensis e, digamos, Homo habilis para agrupar este animal com os humanos. No entanto, é um passo vital no caminho até nós, e um sobre o qual os cientistas aprenderam muito ao longo de seus muitos anos de estudo da espécie. Descoberta de uma dinastia. Embora Australopithecus afarensis seja uma espécie de macaco muito melhor compreendida e anterior seu parente próximo, Australopithecus africanus foi descoberto e nomeado primeiro. Em meados a finais dos anos 1920, fósseis de hominídeos arcaicos na África eram descobertos com frequência crescente. A maioria dessas descobertas foram atribuídas ao africanos, mas com o passar do tempo, ficou mais óbvio que havia mais de uma espécie de macaco Australopithecine nas savanas da África durante o final do Plioceno e início do Pleistoceno. O primeiro exemplo de um fóssil, que mais tarde seria atribuído à nova espécie, afarensis, foi uma maxila desenterrada por Ludwig Kohl Larsen, um explorador alemão às margens do rio Garusi, na Tanzânia. A descoberta foi feita em 1939, mas não foi até 1948 que o paleontólogo Edwin Hennig propôs um novo gênero para ele, Prianthropus. Na próxima década, paleontólogos e antropólogos experimentariam com o nome e a colocação deste osso, discutindo colocá-lo tanto em gêneros novos quanto estabelecidos. Enquanto o debate estava em andamento sobre onde este osso deveria estar no registro fóssil, novas descobertas estavam sendo feitas por pessoas como Mary Leakey, Yves Coppens, Maurice Tabe e Donald Johanson. Esses nomes são enormes no campo da antropologia e no estudo dos humanos arcaicos, e essas pessoas se mostrariam inestimáveis à medida que os cientistas começaram a buscar as origens da humanidade na África. Pouco tempo depois, um dos fósseis mais famosos da paleontologia seria desenterrado. No dia 24 de novembro de 1974, Donald Johanson e seu aluno de pós-graduação Tom Gray, enquanto realizavam uma escavação em Hadar, Etiópia, encontraram ouro. Lá no chão, preservado por mais de 3 milhões de anos, estava o fóssil de hominídeo antigo mais completo conhecido até hoje. Eles a chamariam de Lucy, em homenagem à música Lucy in the Sky with Diamonds, dos Beatles, que tocava no rádio do acampamento naquela noite. Cerca de 40% do esqueleto de Lucy foi preservado exatamente no local onde ela morreu, cerca de 3 milhões e 200 mil anos antes de ser desenterrada. Após sua descoberta,
ela se tornaria mundialmente famosa à medida que descrições e reconstruções de sua espécie começaram a surgir. Seus ossos fizeram uma turnê de 6 anos pelos Estados Unidos da América e agora estão preservados no Museu Nacional da Etiópia, em Addis Ababa. Uma réplica de gesso do seu esqueleto é exibida ao público para proteger o fóssil valioso de danos. No momento, não se sabe como Lucy encontrou seu fim, pois seu esqueleto não mostra muitas evidências de predadores ou de ser comida por numerosos predadores da África do Plioceno. Ela era adulta, mas não idosa, e a única ferida visível em seus ossos é uma marca de dente de carnívoro à esquerda de seu osso púbico. Em 2016, foi proposta a ideia de que Lucy morreu após cair de uma árvore alta, mas Donald Johanson discordou dessa ideia, pois não havia evidências visíveis suficientes de trauma ou fratura óssea que estariam presentes em tal cenário. Em 1978, 4 anos após a descoberta de Lucy, seus ossos seriam atribuídos a uma nova espécie, Australopithecus afarensis, com afarensis homenageando a região de Afar, onde seus ossos foram desenterrados. Após a criação da espécie, antigos ossos de afarensis, antes atribuídos a africanos, seriam reatribuídos e mais foram descobertos desde então. Descobertas recentes incluem esqueletos parciais na região de Afar e um espécime encontrado em 2015 no sítio paleontológico de Wurrançomil, Etiópia. Australopithecus afarensis permanece válido até hoje, e os cientistas continuam aprendendo mais sobre essa espécie de vital importância. Descobertas mais recentes, como um crânio da região de Wurrançomil, descoberto em 2019, podem ser muito mais antigas do que Lucy, datando de cerca de 3.800.000 anos atrás. Como vivia o Australopithecus afarensis? Um dos principais segredos para o sucesso e sobrevivência desta espécie nas florestas e savanas da antiga África era sua abordagem generalista para a alimentação. Como nós, o afarensis era um onívoro generalista, comendo uma ampla gama de plantas e animais. Apesar de algumas populações de macacos se aventurarem nas savanas, estudos revelam que eles se sentiam mais confortáveis próximos às árvores, onde poderiam obter uma grande variedade de plantas de maneira confiável. Um alimento favorito desta espécie eram os tubérculos, que eles podiam cavar do solo. Plantas suculentas e ricas em água também podem ter sido coletadas quando possível. Nas savanas, o afarensis buscava gramíneas, que mastigava com seus dentes resistentes, com uma camada de esmalte muito mais espessa que a nossa. Sementes, raízes e, em certas regiões, frutas teriam complementado isso. Especula-se que o Australopithecus afarensis, como os grandes primatas modernos, também pode ter procurado insetos coloniais, como formigas e cupins, que estariam disponíveis em grandes quantidades de uma só vez. Há evidências de que o afarensis também apreciava carne, quando possível obtê-la. Em 2009, o sítio paleontológico de Kika, na Etiópia, recompensou os cientistas com um fêmur quebrado de um jovem bovino, possivelmente uma antílope, que tinha várias marcas únicas ao longo de seu flanco. Essas não foram infligidas aleatoriamente por um Australopithecus descuidado, mas foram de fato marcas de corte lineares infligidas com a intenção de dividir o osso em um determinado ponto. Outras marcas no fêmur podem indicar que uma pedra foi usada para esmagá-lo, talvez numa tentativa de obter a medula dentro. Se isso for realmente o caso, essas marcas de 3.400.000 anos seriam o exemplo mais antigo conhecido de abate no registro fóssil e só poderiam ter sido feitas por afarensis, dado o tempo e o lugar de onde vieram. É improvável que o Australopithecus tenha matado o animal em questão, pois suas ferramentas não foram projetadas especificamente para a caça.
Pelo contrário, isso parece ter sido uma tentativa de escavar carne que já havia sido morta por um grande predador. Quão comum era esse comportamento é desconhecido, mas a dieta variada desses macacos pode ter dado a eles vantagem sobre outras espécies mais especialistas na África antiga. As ferramentas de pedra que o Australopithecus afarensis usava para quebrar ossos e ninhos de cupins eram muito simples pelos padrões de espécies posteriores, e não se acredita que tenham sido modificadas ou manipuladas de qualquer maneira antes de seu uso. Diferentemente de muitos macacos anteriores, eles reconheceram que, se uma pedra angular fosse arremessada com força suficiente sobre um objeto contendo comida, esse objeto poderia quebrar, proporcionando uma refeição rápida. Rochas serrilhadas pequenas o suficiente para caber na mão de um afarensis foram provavelmente as ferramentas mais usadas por essa espécie. Galhos e varas longos e finos também podem ter sido usados para atrair insetos de seus ninhos. As capacidades tecnológicas seriam aprimoradas infinitamente com o surgimento de novas espécies, mas era preciso começar de algum lugar, e este foi um bom ponto de partida. O osso hyoide do afarensis tinha uma estrutura mais parecida com a de chimpanzés e gorilas do que com humanos modernos, indicando que esses primatas ainda estavam distantes de desenvolver palavras ou linguagem complexa. Provavelmente, eles se expressavam usando uma variedade de gritos, uivos, grunhidos, guinchos ou berros, semelhantes à comunicação dos grandes macacos modernos. Determinar o comportamento ou estrutura social em espécies tão antigas é difícil, mas, dado o dimorfismo entre machos e fêmeas, os cientistas teorizaram que, como nós, eles eram animais extremamente sociais. Os grandes macacos modernos com dimorfismo, em que machos são maiores que fêmeas, geralmente são liderados por um macho dominante, teoria proposta para as aferências. Especulando, um macho pode ter estado no comando de um grupo de indivíduos onde ele pode ter tido o direito de acasalar com as fêmeas em seu círculo imediato. Desafios de machos rivais podem ter surgido periodicamente, vendo machos velhos serem expulsos ou substituídos. Dito isto, os dentes caninos do Australopithecus afarensis eram comparativamente pequenos, o que geralmente é um bom indicador de agressão masculina em primatas. Talvez eles fossem muito mais pacíficos do que imaginamos. Apesar de seu estilo de vida pacífico, os Australopithecus afarensis parecem ter sofrido consequências físicas. Vários indivíduos foram encontrados com a coluna curvada em vida conforme envelheciam, sugerindo que esses macacos ainda desenvolviam as colunas necessárias para uma vida bípede. O excesso de esforço nas costas, ao longo do tempo, levou à curvatura da coluna em vários indivíduos do afarensis, mas isso não significa que eles não estavam adaptados a esse novo modo de vida. A locomoção excessiva em humanos modernos pode causar tensões e danos musculares, o que possivelmente ocorreu neste caso. Outros espécimes de afarensis foram descobertos com tornozelos e pernas fraturados, e um incidente catastrófico parece ter matado vários indivíduos de uma só vez. Este incidente, provavelmente uma inundação repentina, enterrou rapidamente os macacos em uma encosta. Como resultado da ocultação dos abutres, estão muito bem preservados. Outra teoria, menos aceita, no entanto, afirma que os membros sobreviventes do grupo podem ter escondido os corpos em um lugar longe de seus territórios. Assim, doenças e predadores trazidos pelos mortos não ameaçariam os vivos. Porém, essa teoria ainda carece de comprovação. Um mundo mortal. Australopithecus afarensis frequentava diversos habitats na África Oriental, desde florestas densas até campos abertos, sentindo-se em casa em todos os lugares. Durante a jornada, os macacos encontraram pântanos, brejos de água doce, arbustos secos e rios velozes, cada um oferecendo vantagens e perigos. Na era do afarensis,
A estação chuvosa era mais intensa que atualmente, levando à busca sazonal de diferentes alimentos, de acordo com a disponibilidade. Embora esses macacos tenham de fato conseguido sobreviver e evoluir para espécies hominídeas posteriores, a África era muito mais variada em sua lista de grandes e mortais carnívoros no Plioceno e Pleistoceno. E o Australopithecus era um alvo relativamente fácil. A maior ameaça para o Australopithecus, bem como quase todas as espécies hominídeas que evoluíram depois dele, eram os grandes felinos. Os leopardos teriam sido caçadores terrestres e arbóreos mortais, que poderiam arrastar suas presas para as árvores e atacar com um silêncio aterrorizante, enquanto outros, da variedade de dentes de sabre, estavam no auge durante o tempo do Australopithecus. Dinofelos, Megenterion, Homotherium e Machaerodus eram todos grandes e poderosos felinos com mandíbulas fortes, contendo dentes que agiam como facas, perfurando os crânios e pescoços de macacos que viraram as costas no momento errado. Na beira da água, quando o Australopithecus descia para beber, precisava estar atento às várias espécies de crocodilianos que viviam nos rios e lagos turvos do leste da África. Os crocodilos, predadores habilidosos e difundidos em nossas águas, podem arrastar presas muito maiores que eles para debaixo da superfície com relativa facilidade. Quando um crocodilo capturava um Australopithecus azarado em suas mandíbulas, era questão de tempo até que o infame rolo da morte começasse. As hienas também eram abundantes nas planícies, sendo carniceiras e predadoras. Hienas extintas, como Chasmoportetes, teriam sido uma grande ameaça para afarenses se ele se afastasse demais da segurança das árvores, enquanto espécies modernas do gênero Crocuta teriam se mostrado igualmente mortais. Há também evidências que sugerem que jovens Australopithecus podem ter estado em risco de ataque de cima. Muitas espécies grandes de aves predatórias, principalmente águias, poderiam mergulhar dos céus com pouco aviso, garras à frente, o que teria feito um trabalho rápido no crânio de um jovem macaco. Australopithecus afarensis também teria entrado em contato com alguns dos herbívoros mais impressionantes que já evoluíram. Calicoteres de sobrevivência tardia, como Ankylotherium, ungulados bizarros que se assemelhavam a cavalos, podem ter cruzado caminhos com esses macacos. Assim como o Deinotherium, um grande parente dos elefantes modernos com presas afiadas voltadas para trás. Muitas das espécies de megafauna que ainda temos a sorte de ter nas planícies africanas hoje, como rinocerontes, elefantes, girafas e zebras, estariam presentes no tempo de afarensis. Cada uma delas teria desempenhado um papel no suporte do ecossistema em que nossos ancestrais viviam. Australopithecus afarensis foi, como sabemos, distante de ser a última parada rumo ao Homo sapiens. Cerca de 2.900.000 anos atrás, a espécie desapareceu das planícies da África e, em seu lugar, surgiram novas raças de macacos eretos que iriam conquistar o mundo além da África. Australopithecus afarensis levaria a Homo habilis, que por sua vez, eventualmente daria origem ao Homo erectus, e então a nós. Ao longo do caminho, eles teriam experimentado complicações, inovações, perigo e emoção. Tudo isso contribuiu para o que nos faz nós. Felizmente, os cientistas seguirão descobrindo mais sobre essa espécie por muito tempo.